Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3. E nessa noite nós vamos pensar, nós vamos conversar um pouco nessa noite de quarta-feira, primeira quarta do mês, sobre algumas verdades, não é? Algumas verdades que o apóstolo Paulo nos ensina acerca dos desafios de ser igreja, acerca dos desafios de fazer parte da igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3. E o texto ele diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições para isso. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra que aqui foi lida, queremos te agradecer por todos os momentos que tivemos nessa celebração, momentos de adoração ao teu nome. E nós te pedimos, Senhor Deus, nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor fale, Pai, através da minha vida, ao teu povo, à tua igreja e a todos aqueles que também nos acompanham nesse momento pela internet, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo o apóstolo Paulo, a Igreja de Cristo é uma comunidade que existe como um lugar de convívio entre pessoas que um dia aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele reconhece que ser discípulo é muito mais do que seguir uma lei. Ser discípulo é muito mais do que viver um padrão de comportamento ou seguir um padrão de comportamento. E é assim que eu quero refletir com vocês nessa noite, à luz dos ensinamentos da palavra, à luz dos ensinamentos bíblicos, na carta de Paulo aos Coríntios, acerca de duas verdades presentes na comunidade de Jesus. Duas verdades que nós conseguimos ver na igreja de Jesus. E a primeira verdade que Paulo nos ensina é que em nós há um comportamento, no mínimo, interessante. E este comportamento é definido pelo apóstolo Paulo como o homem carnal. O homem carnal é o vulgo adulto infantilizado. É o vulgo adulto infantilizado, que ainda se comporta como uma criança e não consegue compreender a pessoa verdadeira de Cristo Jesus. Ouça só o que diz a palavra de Deus no texto que nós lemos, especificamente agora nos versos 1 e 3, que diz assim: Irmãos, não lhe pudes falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, visto que há inveja e divisão entre vocês. Vejamos as características da postura do homem carnal, a postura imatura, humana do homem carnal. O homem carnal é aquele indivíduo que tem o conhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar as nossas vidas, de transformar a nossa realidade. Ele acredita na doutrina da fé, ele crê na palavra de Deus, porém,
O Jesus Cristo desse indivíduo é uma brincadeira, é uma diversão, é algo superficial, é algo completamente superficial, que não exerce nenhum tipo de domínio sobre a sua vida. É algo que em momento nenhum fala ao seu coração. É por isso que a vida de um indivíduo carnal, infantilizado, ele não consegue seguir uma ética cristocêntrica estável. Porque o Jesus da sua vida não tem trono. O Jesus da sua vida é superficial. É um brinquedo de criança. Então veja que para o indivíduo carnal, infantilizado, a obediência a Jesus, a obediência a Jesus Cristo é algo relativo. É algo que pode se fazer ou não. Ele não vê necessidade de obedecer o Senhor. Afinal, o seu Salvador encontra-se destronado do seu coração. Encontra-se longe dele. A postura humana carnal e imatura é um discípulo preso a essa visão infantilizada, que só tem condições de entronizar os seus próprios caprichos, que só tem condições de buscar a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Ouça a palavra de Deus e veja que o salmista, no Salmo 119, no verso 30, veja só o que ele diz acerca da relação íntima que existe entre a maturidade e a obediência. O Salmo 119, verso 30, ele diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. Por isso, meus irmãos, cuidado com essa visão carnal que te afasta das suas responsabilidades, que te afasta da sua comunidade de fé. Pessoas maduras escolhem e decidem obedecer a Deus, viver uma vida ao lado do Senhor Jesus. E a Bíblia, ela é muito clara: a vontade de Deus jamais se adequará às nossas inclinações carnais. A vontade de Deus é a orientação do Espírito. A vontade de Deus é eterna, é perfeita, e é o ideal de Deus para cada um de nós. Veja agora o que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Atentem agora: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A visão carnal, ela se desenvolve debaixo de alguns valores distorcidos, que têm sido cada vez mais vistos como aceitáveis, como comportamentos aceitáveis. Mas, na verdade, não são aceitáveis. Alguns perigos, como o legalismo, isso tem tomado conta muitas vezes de nossas comunidades, de nossas igrejas. O legalismo, as impurezas, os ciúmes, a inveja, a preocupação exacerbada, excessiva, que muitas vezes tira a nossa paz, o hábito de criticar destrutivamente, É a crítica não construtiva, mas a crítica destrutiva,
aos outros, àqueles que estão à nossa volta, diversas frustrações que carregamos em nossa alma, em nosso coração, mentiras. Queremos muitas vezes ensinar os nossos filhos, mas temos comportamentos completamente reprováveis diante de Deus. E poderia aqui tecer vários outros adjetivos. Mas veja que o apóstolo, ele ainda destaca duas práticas que são muito gritantes na visão carnal. E essas práticas estão lá no verso 3. A inveja e a divisão entre vocês. Completando o pensamento, veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, a respeito das obras da carne. Ele reforça as atitudes de dissensões e de facções e de inveja. E veja só o que diz o texto. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Fica para nós hoje, meus queridos irmãos, este alerta, este sinal de atenção para a postura infantil, carnal, que muitas vezes adotamos na nossa vida, adotamos na nossa caminhada. Que este sinal possa abrir os seus olhos e que a partir de hoje, o nosso comportamento, cada um de nós possamos caminhar na direção de Cristo, possamos caminhar na direção correta, na direção de Jesus. Mas ainda há uma outra verdade, ensinada pelo apóstolo, que é o comportamento espiritual, que é o contrário do homem carnal, que é o homem espiritual. O homem espiritual, diferentemente do que você possa estar pensando aí na sua mente, não é um indivíduo santarrão, extremamente perfeito em todas as coisas. Não, o homem espiritual passa longe disso. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, é só você voltar um capítulo. Veja só o que diz o apóstolo. No verso 15, ele diz assim: o homem espiritual discerne bem todas as coisas. A semelhança do homem carnal, a visão espiritual, ela também possui desejos, possui interesses, possui sonhos, vontades. Porém, existe uma grande diferença. Cristo está no centro da sua vida. Cristo dirige a sua vida. Lembram dos dois versos que nós usamos agora há pouco no salmista, no Salmo 119, no verso 30, que nós acabamos de ler? Ele fala desses dois verbos, escolher e decidir. O ser humano espiritual, ele sabe escolher e ele sabe decidir. Ele escolhe e decide segundo a vontade do seu Deus, segundo a palavra de Deus. E essa é a grande diferença. Isso muda todo o enredo da história, porque o curso de sua vida, o curso de nossas vidas, todas as conquistas, todos os sonhos, todos os nossos desejos, todas as nossas ambições, atitudes e palavras, tudo será orientado biblicamente.
Tudo será orientado de acordo com a palavra de Deus. E este é o centro do seu discernimento, a orientação da palavra. Não podemos viver distante disso. Às vezes achamos que temos o poder de decidir as coisas com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, mas precisamos caminhar longe disso. Precisamos entender que a resposta certa vem sempre do Senhor. A resposta certa vem sempre da palavra de Deus. Sabe, irmãos, o homem espiritual, ele é feliz em fazer a vontade do seu Senhor. Ele faz isso com alegria, com zelo, com gratidão no coração. E é justamente na obediência que está a felicidade do verdadeiro discípulo. Suas ações e atitudes serão sempre controladas por Cristo. E isso vai lhe trazer um grande resultado, que é a harmonia com o plano de Deus, que é a harmonia com o propósito de Deus para a sua vida. E a partir daí, esse discípulo, ele começa a dar alguns passos. E ele, sendo discípulo de Cristo, ele começa então a discipular. Ele começa a frutificar. Ele começa a dar frutos para a glória de Deus. E veja o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A partir do verso 22, nós vimos que o primeiro fruto é o amor. O primeiro fruto é o amor. E o amor, ele é puro. É o amor sacrificial. É o amor que Deus demonstra para conosco. É o cuidado de Deus para com as nossas vidas, para com os nossos desafios. O amor passa longe do egoísmo. O amor, ele busca sempre a união e a reconstrução. O verso 22 também fala de alegria. E alegria é o privilégio de se regozijar em Cristo Jesus, apreciando as maravilhas, as bênçãos de nossa relação com o nosso Deus. Não é uma alegria condicionada, mas é a alegria da alma. É a alegria completa, integral das nossas vidas. E Paulo, ele escreveu aos irmãos em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso se alegre, meu irmão e minha irmã. O verso 22 também fala de paz. E paz é a sabedoria que encontra tranquilidade na presença de Deus, que é resultado do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o nosso Deus. E o texto fala também de longanimidade. Longanimidade é a capacidade de pensar antes de agir. Por tantas e tantas vezes agimos sem pensar, não é, irmãos? E depois colhemos o fruto, não é, do nosso ímpeto. A longanimidade é justamente isso, é a capacidade de pensar antes de agir. Pensar antes de tomar uma atitude. Longanimidade é tomar um novo ânimo. Longanimidade é prudência. É a habilidade de demonstrar paciência e perseverança diante dos desafios que a vida nos traz, diante dos nossos problemas, diante das nossas enfermidades, da enfermidade daqueles que
que estão próximos de nós e que nós sofremos com isso, é mesmo diante dessas circunstâncias, ter a habilidade de demonstrar paciência e perseverança, na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. O verso 22 também fala de benignidade. E benignidade é a bondade de Deus, que é melhor ilustrada por suas ações para nos salvar cada um de nós, quando estávamos profundamente enterrados no pecado. Em vez de escravos, agora nos tornamos herdeiros, com uma esperança de vida eterna, com a esperança da vida eterna. E é assim que Deus demonstra a sua benignidade para cada um de nós. E o verso 22 também fala de bondade, que é semelhante à benignidade. E esta palavra ressalta a generosidade em ir além do merecimento. É a palavra que está bem atrelada ao amor. Bondade aqui é a mesma palavra que Jesus usou para descrever o homem que pagou ao seu empregado mais do que o seu trabalho valia. E você pode conferir isso lá em Mateus capítulo 20, verso 15. Deus, Ele é generoso para conosco. E nós, meus queridos irmãos, nós também podemos ser generosos com os outros, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que carecem de ajuda. O verso 22 também fala de fidelidade. Fidelidade é a lealdade que mantém sua palavra, cumpre as suas promessas e não trai os outros. Precisamos mostrar e viver essa fidelidade. Fidelidade não é algo que se faz, irmãos. Fidelidade é algo que se faz, não é algo que se sente. Precisamos viver todos os dias a fidelidade de Deus em nossas vidas. Precisamos provar a cada dia a nossa fidelidade ao Deus que tudo nos dá, ao Deus que nos cura, ao Deus que nos liberta, ao Deus que nos transforma, ao Deus que nos traz paz. É a esse Deus que devemos demonstrar a nossa fidelidade. E chegamos então ao verso 23, e o verso 23, ele fala sobre mansidão. Mansidão ou brandura é a força do homem, que é bem pequenininha, sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus. É quando a vontade do homem fica de lado e a vontade de Deus prevalece. São aquelas reações impensadas, sendo controladas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. A mansidão, meus irmãos, ela destrói aquelas duas atitudes do homem carnal: intrigas e invejas. E o verso 23 também fala sobre o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de governar, nossos próprios desejos, segundo o atuar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esta característica nos capacita a negar a velha natureza, a negar o velho homem e pôr em prática a nova natureza, do homem transformado e regenerado por Cristo Jesus. E diante de todas essas características, talvez você possa, nesse momento, estar dizendo: mas pastor, é muito difícil ser um discípulo de Jesus. É muito difícil ser igreja de Jesus. É muito difícil ser homem espiritual, ser uma mulher espiritual. Eu quero dizer aos irmãos que será difícil se confiarmos em nossas próprias vontades. Vai ser difícil se confiarmos em nós mesmos. Mas se entregarmos as chaves da nossa vida nas mãos de Deus,
Ele fará de nós verdadeiros discípulos e fará o milagre nas nossas vidas, o milagre da transformação. E eu quero caminhar para o fim, eu quero concluir apenas com uma palavra indispensável ao homem espiritual: seja firme. Seja firme. Não se esqueça disso. O segredo é permanecer em Cristo Jesus. Seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor, permaneça em Cristo Jesus. E o mais, o que o texto sagrado nos diz? E o mais Ele fará. Ele há de nos sustentar. Veja o que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versos 4 e 5, Ele diz assim. E com esse texto eu quero finalizar a reflexão dessa noite. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa fonte de alimento, meus irmãos, precisa ser Jesus. Precisa ser o Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos. Por isso, seja firme, permaneça no Senhor. Não mais cristãos infantilizados, mas cristãos espirituais que decidem e que escolhem permanecer em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante do Senhor e queremos dizer ao Senhor que nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos que nós não somos nada e que nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão sobre nós. Nós reconhecemos nessa noite, Pai, que somos verdadeiramente pecadores, que somos muitas vezes carnais, mas nesse momento queremos rogar e pedir o perdão e a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. E te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça, de forma que consigamos prosseguir, que possamos continuar a nossa caminhada, trilhando sempre na Tua presença, sempre buscando, Senhor Deus, a sabedoria na Tua palavra, em oração, de joelhos dobrados na Tua presença. Nós queremos clamar, Senhor Deus, neste momento, pela paz, que o nosso coração seja preenchido pela paz que vem do Teu Santo Espírito, que nenhum problema, que nenhuma dificuldade venha tirar o nosso sono, que tenhamos verdadeiramente a atitude do homem espiritual, que possamos crer verdadeiramente na Tua palavra, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, que o Senhor nos dirige, que o Senhor nos mostra, que possamos sair daqui, Senhor Deus, desafiados a verdadeiramente permanecermos firmes na Tua palavra, permanecermos firmes na busca pela Tua presença em nossas vidas. Renova, Senhor Deus, o nosso vigor, renova, Senhor, as nossas forças. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.